Ela, por favor. Glória a Deus. Jesus também gostou. Abra no livro de João, capítulo 12. Glória a Deus. João 12, 24. Louva a Deus por esta oportunidade. Mais uma vez, é Jesus que faz. Amém, irmãos? João 12, versículo 24. Louva a Deus pela vida da minha pastora. Glória a Deus, pela confiança. Amém, irmãos? Aleluia. Quer achou? Diga amém. Que assim vai nos dizer. É verdade. Vamos ler o 23 e 24. Jesus lhe respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito. Vou ler de novo. Mas se morrer, dá muito. Glória a Deus. Sempre se glorificando o nome de Jesus. Podeis assentar? Vamos viajar um pouco na história da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, ele fala. Cadê o varão no fundo? Glória a Deus. Jesus Cristo, ele fala que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Jesus, ele não está se referindo a respeito somente de um trigo. Aleluia. Mas Jesus estava se referindo a ele mesmo, irmão Ismael. Irmão Kaique, Jesus, ele estava se referindo a ele, a respeito da sua morte. Glória a Deus. E todos nós sabemos que a morte de Jesus trouxe salvação para todos aqueles que creem nele, que creem no nome dele. E Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Todos nós sabemos o processo da crucificação. Eu não vou falar aqui, irmãos. Eu não vou contar a vocês lá do Antigo Testamento as profecias a respeito de Jesus, porque a maioria já sabe. Glória a Deus, para não enfadar os irmãos. Aleluia. Mas eu quero trazer um assunto que não é muito falado, aleluia, entre nós. Jesus, ele diz a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, glória a Deus, e foi glorificado. E diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 24 que está dois discípulos no caminho de Emaús, aleluia. Está Jesus Cristo como um peregrino. E todos nós sabemos a conversa daqueles três, aleluia. Um conversa com o outro se lamentando a respeito da morte de Jesus. Aumenta um pouco o fundo a respeito da morte de Jesus, aleluia, em que Jesus Cristo não havia voltado, aleluia. Controla na medida da pregação, aleluia. A Bíblia vai nos dizer, amada igreja, que quando Jesus Cristo se encontrou com aqueles dois homens, Jesus pergunta, aleluia, qual o assunto eles estavam se tratando, e eles respondem a Jesus, aleluia, não tu somente peregrino nesta terra. Tu não soube, aleluia, o que aconteceu com Jesus o profeta em Jerusalém, aleluia, que os principados, aleluia, e as autoridades prenderam e crucificaram o Senhor e Mestre. Jesus olha para aqueles dois discípulos e diz assim, ó nécios de corações, não convinha em que o Cristo padecesse, aleluia, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, aleluia. A palavra de Deus vai nos dar continuidade em que Jesus, aleluia, vai fingir que estava indo embora e era o crepúsculo da tarde, aleluia, de 5h30 para 6
3 horas. Jesus continuou andando, aleluia. Aqueles 2 discípulos olhou para Jesus e disse, aleluia, dorme conosco, porque já é tarde, aleluia. Quando estavam os 3 ceando, Jesus pega o pão, apresenta e dá graça. Eles reconhecem que é Jesus, aleluia, e Jesus some e desaparece, aleluia. E todos nós sabemos, aleluia, o processo, glória a Deus, o processo, aleluia, da ressurreição de Jesus Cristo. A primeira pessoa que Jesus apareceu foi Maria Madalena, aleluia, ao terceiro dia, pela madrugada. E todos nós sabemos, igreja, que ela foi querer abraçar a Jesus, irmão Paulo. Jesus olha para aquela mulher e disse assim, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas diz a Pedro e aos meus irmãos que eu vou para vós, vou para a Galileia, aleluia, subo para o meu Deus e para o vosso Deus, aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer, amados irmãos, aleluia, que quando Jesus aparece para aqueles discípulos dentro de uma casa, eles estavam trancados. Jesus olha para aqueles discípulos, atravessa a parede e diz, deixa. Jesus aparece para aqueles discípulos e diz, aleluia, paz seja convosco, aleluia. Jesus diz de novo, paz seja convosco. E todos nós sabemos que Jesus, ele libera o Espírito, sopra o Espírito sobre aqueles discípulos. Aleluia, quando chega no pé da montanha, Atos capítulo 1, a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que quando Jesus chega, aleluia, olha para os discípulos, manda eles ficarem em Jerusalém, aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, que tinha quase 500 irmãos, aleluia, oh glória a Deus, testemunhando, aleluia, que Jesus Cristo ressuscitou. E diz a palavra de Deus, diz Lucas, que Jesus apresentou e provou as infalíveis provas, aleluia, dos cravos nas suas mãos, na costela e nos pés, aleluia. Depois de 40 dias, irmãos, aleluia, que a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias, aleluia, ele sobe ao céu. Os discípulos continuam olhando para o céu. 2 varões apresentam e perguntam, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que vós viste vir, subir, é o mesmo que voltará, aleluia. Aí, amada igreja, quando Jesus sobe, a promessa do Espírito acontece, e a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que a igreja começa a crescer. A igreja começa a crescer, irmãos. Começou com um grupo de 12 homens, com um grupo de 12 apóstolos, de 12 discípulos, aleluia. Já tinha quase 500 irmãos, aleluia. Só que para a promessa se cumprir, aleluia, só tinha quase 120 crentes naquele cenáculo. A promessa do Espírito acontece, o Pentecoste acontece, aleluia. A glória de Deus desce naquela casa, naquele cenáculo. A maior, ou melhor, todos os que estavam ali reunidos são batizados, recebem o poder do Espírito de Deus. Pedro recebe autoridade. Foi a primeira pregação de Pedro, aleluia. Pedro começa a pregar, aleluia. Quase 3.000 homens se convertem, aleluia. E a igreja vai avançando, a igreja vai avançando, a igreja vai avançando debaixo da promessa de Deus, aleluia. E a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, em Atos capítulo 3, que o poder do Espírito Santo estava sobre os apóstolos. Pedro e João estavam indo para o templo na hora da oração. Irmão Isaías, Pedro e João estavam indo para o templo na hora da oração, e na porta daquela igreja tinha, aleluia, oh glória a Deus, um coxo, oh glória a Deus, aleluia, pedindo esmola, aleluia. Ele olha para Pedro e diz,
forma de ser necessitado. Pedro olha para aquele homem e diz assim: olhe para nós, aleluia. Ele começa a observar aqueles dois apóstolos. Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Ó Nazareno, levanta-te e anda, aleluia. A partir do momento, irmão, que Pedro libera a palavra de cura, aquele homem levanta, saltitando de alegria, entra pela porta do templo, aleluia. Os fariseus ficam atônitos e espantados, aleluia, por aquele homem, aleluia, voltar, aleluia, a andar, irmãos, voltar à sociedade, aleluia. Eles pegam os apóstolos, prendem, aleluia. Só que a palavra de Deus não fica presa, irmãos amados. Podem nos prender, aleluia, podem querer nos parar, mas a palavra de Deus, ela não pode ser presa, aleluia. Pode perseguir a igreja, aleluia, mas a palavra de Deus continuará sendo pregada. Aí, irmãos, a igreja está crescendo, a igreja está crescendo, aleluia. Quando prendem, aleluia, Pedro e João, Atos capítulo 4, diz a palavra de Deus, irmãos, que a presença de Deus desceu, aleluia, no lugar em que Pedro estava pregando pela segunda vez. Diz a Bíblia que quando Deus desce, o lugar tremeu, a terra tremeu e todos foram cheios do poder do Espírito Santo, aleluia. Será que tu pode me entender o que aconteceu naquele lugar? Que aonde Deus estava, até a terra não aguentou a presença de Jeová, aleluia. Será que tem algum crente aqui, aleluia, que entende que aonde Deus está não pode haver silêncio? Aonde Deus está não pode haver silêncio. Aonde Deus está não pode haver silêncio. Glória a Deus, a igreja cresce. Tem muitos discípulos agora. A igreja de Jerusalém, aleluia. Tem um homem, glória a Deus. Tem um homem, aleluia. Glória a Deus, dentre os fariseus que deram o nome da igreja de Jerusalém. Foi até não foi? Deram o nome da igreja de Jerusalém, aleluia. Sabe de que chamaram a igreja? Não chamaram a igreja de Jesus Cristo, não chamaram a igreja dos cristãos. Eles botaram o nome dizendo assim: seita dos nazarenos, aleluia. Olha o nome da igreja que eles botaram: seita dos nazarenos, aleluia. Glória a Deus. Só que o nome de Jesus está sendo engrandecido, está crescendo e sendo glorificado, porque muitas pessoas, muitos judeus deixaram o judaísmo para se converter ao cristianismo, deixavam de cultuar a outros deuses e se converteram à palavra de Deus. E diz a Bíblia que muitos números dos discípulos cresciam e todos os dias eles estavam na igreja, aleluia. Vou repetir: todos os dias, aleluia. Domingo, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eles estavam na igreja, aleluia. Olha para mim aqui, eu não sei, eu posso até saber, você também, o que é que aconteceu, que diferenciou, o que mudou. Será que aquela igreja primitiva do primeiro século, aleluia, era diferente da de hoje? É claro que era. Sabe por quê? Porque naquele tempo não havia desculpa. Ninguém falava: hoje eu não vou para a igreja, aleluia, porque eu estou com preguiça. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou de bico. Naquela época os crentes iam para a igreja, era do trabalho para a igreja, era de casa para a igreja, e a ponta o poder de Deus descia na igreja, o poder de Deus descia na igreja. Se você analisar Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveraram, aleluia, e perseveravam, aleluia, unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Olha o que a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos
juntos na comunhão e no partido. Posso dizer uma coisa? Ele, Jesus, tem compromisso com quem congrega. Alguém me entendeu aqui? Jesus tem compromisso com quem vem. A Bíblia diz que era todos os dias. Eu posso fazer uma pergunta? Será que naquela época os varões não trabalhavam? Mas a Bíblia diz assim: mas todos os dias estavam no templo adorando e glorificando a paz. Ninguém me pede de vir para a igreja não, profeta. Aleluia, ninguém me pede não. Aleluia. Podem chegar para mim e dizer culto todo dia. Porque é melhor estar na igreja do que estar no paredão. É melhor estar na igreja do que estar descendo na boca da garrafa. É melhor estar na igreja do que segurar uma arma. É melhor estar na igreja do que estar no beco. Aleluia. É melhor estar na casa de Deus do que estar na boca de fogo. Aleluia. É melhor estar na casa de Deus do que estar no bar. Aleluia. Será que tem alguém me entendendo aqui? Aleluia. Oh, glória. Hoje a pregação não é para desigrejar, é para quem congrega. Aleluia. Quem congrega tem vitória. Quem congrega tem vitória. Quem congrega tem vitória. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Aleluia. Logo quando eu entrei aqui na igreja, aleluia, há mais ou menos assim 4, 5 anos atrás, irmãos amados, a glória era tão terrível. Aleluia. Logo no começo dos 5 anos, aleluia, atrás, a glória era tão terrível aqui, irmãos. Aleluia. Era tão forte que a porta de vidro suava. Aleluia. A maioria dos crentes aqui dançava em mistérios. Aleluia. Mas só um porém. Jesus não pegava quem estava em casa assistindo televisão. Jesus não pegava quem estava em casa, aleluia, dormindo. Jesus pegava quem estava aqui na igreja. Aleluia. O poder era tão grande, aleluia, que muitas pessoas endemoniavam. Aleluia. Rangeram os dentes. O diabo caía por terra. Deus usava profeta. A glória descia. Mas André, o que é que mudou? Foi Deus? É claro que não. Quem mudou foi você. Quem mudou foi eu. Deus continua o mesmo. Ele quer derramar graça. Mas você está relaxado. Eu estou relaxado. Ninguém quer mais orar. Ninguém quer mais jejuar. Então bota a culpa na igreja. Como era bom antes. Ou era bom, né? Não. Quem mudou não foi Jesus, foi você e foi eu. A culpa não é da igreja não, irmão. A culpa é nossa. Assuma o erro. Porque tem muitos crentes que entram na igreja, o iceberg. Iceberg. Me desculpe, falei mal. Pior do que iceberg. Ele está aqui parecendo que é o dono da igreja. Ainda quer que Deus fale. Ainda quer que Deus abra o céu bonitinho. Aleluia, rei. Oh glória, mas quem é rei? Ele fala na hora que ele quiser. Aleluia. Se ele levar 1 ano, 2 anos, 3 anos calado, ele é Deus. Aleluia. Mas tem um porém, ele ficou 400 anos em silêncio. Ele continua sendo Deus? Continua. Aleluia, continua sendo Deus. Aleluia, então ele fala na hora que ele quiser. Ele desce na hora que ele quiser. Agora eu vou abrir a boca como o profeta Joel abriu. Joel capítulo 2. Olha o que a igreja precisa. Olha o que você precisa. Olha o que eu preciso. Quer que Deus desça na igreja? Quer que Deus te dê dom? Quer que Deus te batize? Olha o que Joel diz.
jejuar, ou melhor, sem comer, ainda quer poder, vai plantar amendoim e batata, aleluia. Como é que Deus vai descer desse jeito? Me desculpe, eu admiro, você também admira. Rapaz, como era forte, ai, 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 como era forte os cultos de 2002, como era forte, olha como Deus operava na cura, Deus opera ainda, Ele continua operando, aleluia. Mas o que é que está diferente? É Deus ou é os homens? É Deus ou é os pregadores? É Deus ou é a gente? Aleluia, irmãos, eu tenho uma plena consciência, é como Paulo fala, eu tenho uma plena consciência, aleluia, de que eu preciso buscar a Deus. Tem coisas que eu não recebi ainda, eu tenho consciência que eu não recebi, porque é de mim mesmo, aleluia. Ainda não vim para cá dizer, aleluia, que a igreja é culpada, aleluia, oh glória a Deus, que tudo está diferente, a liturgia do culto está diferente, aleluia, tudo está chato, agora começa a se tornar chato, aleluia, tudo está chato, é os mesmos louvores, é as mesmas levitas, é os mesmos pregadores, todo domingo a pastora prega, é tudo normal agora, está tudo chato. Cara, quem é que está chato? É o culto ou é o teu cinismo? Aleluia, oh glória a Deus, cada um glória a Deus, é o culto ou é o teu cinismo? Te converta. Jejuai, Israel, oh glória a Deus, apregoai o jejum, oh glória a Deus. Ele diz assim, ele prega, ele abre a boca, oh glória, sacerdotes, ministros, opa aí, ó, sacerdotes e ministros, olha o que ele está dizendo, pastores e pregadores, aleluia. É só pastor que tem que se acabar, você também, aleluia. Ela está buscando dela e você está orando, está jejuando. Ah Deus, eu quero que o Senhor fale, eu quero que o Senhor use alguém em profecia, eu quero uma bênção, eu quero uma vitória. Mas tu jejua, tu tira um dia na semana para jejuar, tu tira pelo menos 3 dias na semana para ler a Bíblia. É claro que não, fica um mês sem ler a Bíblia. Ministros, rasgue o coração e não as veste. Ele diz na hora, planteai. Tem alguém aqui planteando? Tem pessoas que pensam que planto é só quando perde alguém da família. É isso não. Plantear o que está precisando, muitos crentes. A gente precisa disso. Alguém está fazendo aqui? Alguém está planteando de madrugada? Adevaldo, me explique o que é plantear. Oh Deus, me ajuda, sou pecador. Lembra daquele publicano? Sou pecador, tendes misericórdia. Chore aos pés dele, planteie, que quando você planteia, ele diz, e se meu povo que se chama pelo meu nome orar, se converter dos seus maus caminhos, aleluia, oh glória, e me
Misericórdia. Se é desse jeito aí, eu não consigo nem dançar em mistério. Não tem como não, rapaz. Não tem como. Você vai enganar Deus como? Não tem como. É como a pastora sempre diz, ninguém pega Jesus de surpresa. Não tem como. Não mora em casa. É o dia todo fazendo coisas que não deve. Chega na igreja, ainda quer, pelo amor de Deus. Aí fica difícil. Aí, em vez de assumir o erro, é a igreja. Nada. Antes era diferente, agora tá. Aí vê, o problema é nele e nela. Agora é na igreja. Só que naquela época, primeiro século, a igreja, os membros da igreja fazia questão de vender as herdades. Herdades. O que é herdades? Heranças, casas. Aí a Bíblia diz assim, Atos capítulo 6, que todos lançaram os pés dos apóstolos. Aí os apóstolos olhavam a necessidade da igreja, né? Porque Deus havia falado a Moisés que ia cuidar dos órfãos e das... Pedro viu que o trabalho estava muito duro lá na obra. Tinha muita gente, muitos membros na igreja. Eles pregavam, evangelizavam e cuidavam da Santa Ceia. Não, tá demais. Levanta aí 7 varões para trabalhar na obra. Porém, não descarado, não se envergonha. E outra, quem vai levantar os varões não é os apóstolos. A outra diferença é quem vai olhar quem merece o cargo de diácono é a multidão. E a multidão viu Estevão, homem de Deus, cheio de fé e de sabedoria e do Espírito Santo. Filipe, Parmenas, Timão, Nicolau, prosélito de Antioquia, Nicanor, 7 varões de boa reputação, bom testemunho lá fora. A igreja cresce, a igreja tem diáconos. Os obreiros já não estavam dando conta com a obra porque eram muitos membros. A simplicidade tomava conta daquela igreja e Deus operava. Hoje o que está acontecendo na igreja, não falo somente nessa, né? Eu abranjo todas. Hoje o que está acontecendo é crentes que se faz de rico sendo pobre. É o que está acontecendo hoje. Aí quer que Deus opere? Deus não vai operar no orgulho e nem na soberba. Aí a Bíblia diz, irmãos, a igreja começa a crescer. Só que naquela época, chegou na época da Páscoa, e a Bíblia diz que toda Páscoa, se tivesse algum preso, o preso poderia ser solto, ou no aniversário do rei, teria que alguém ser solto. Aleluia. Herodes manda prender Pedro. Aí quando chega na época da Páscoa, aleluia, até na época da Páscoa, só que Deus havia ouvido a oração da igreja, que a igreja começou a orar pela libertação de Pedro. O anjo desce na cadeia, liberta Pedro. Pedro vai até a casa onde eles estavam orando, bate na porta. Uma menina pensa que é o fantasma de Pedro, chamada Ruth, aleluia, ouve a voz de Pedro, volta e diz: Pedro está na porta. Quem estava na porta batendo? Mas antes de Pedro bater, o que a igreja estava fazendo? Acho que você entendeu agora. O milagre só vai bater na tua porta quando tu começar a orar. O poder de Deus só vai bater na tua porta, aleluia, quando tu estiver de joelhos. Aleluia, quando tu começar a jejuar, o poder de Deus vai descer na tua casa. Aí, irmãos, Pedro é liberto, aleluia. Pedro é liberto, a igreja é perseguida. Herodes manda matar logo Tiago ao fio da espada.
E isso agradou os judeus. E agora a igreja está sendo perseguida. E diz a Bíblia, irmãos, em Atos capítulo 8, que a igreja agora se dispersou. Os apóstolos, o diácono Filipe desce para Samaria, começa a pregar, ganhou os samaritanos, pregou para o eunuco, superintendente da rainha de Candace, aleluia, ganhou aquele homem, batizou aquele homem, e imediatamente ganhou aquela alma. O Espírito arrebata Filipe, e a igreja está dispersa. Os apóstolos, Pedro soube que Filipe ganhou Samaria, desce para Samaria. E aonde estão os outros membros? Me pergunte, aonde estão os outros membros? Dispersos. Perderam a fé, mas eles estavam com vontade de congregar. E quando não estava na igreja, aonde estavam os discípulos? Pregando. Eu te faço a pergunta: aonde tu está quando tu não está na igreja? Aí a Bíblia diz, irmãos, que a igreja se expande, começa a ser dispersa, a perseguição aumenta, muitos discípulos morrem, e o primeiro mártir da igreja, qual foi? Primeiro mártir da igreja, fala de voz alta. Qual é o nome dele? A Bíblia diz, irmão, que pega aquele varão cheio do poder de Deus, conta e narra a história de Abraão até Davi, aleluia, o homem que era cheio de Deus. É exemplo para muitos crentes aqui na igreja. Aqui eu estou falando, é outra não, é exemplo para muitos crentes. Ele não sabia ler, não sabia escrever, era idoso, analfabeto, mas pregou, aleluia, de Abraão até Davi, cheio do poder de Deus. Você falou que ele era idoso, não sabia ler nem escrever. É verdade isso, velho. E ainda tem outro. Eu descobri, se você quiser estudar, estude. Estevão, sabe o que ele fazia? Ele não sabia ler, mas ele pedia para alguém pregar para ele. E como é que Estevão gravou aquela história toda? É forte. Eu tenho preguiça de ler. Eu tenho desânimo. Quando eu leio a Bíblia, me dá um sono, né? Tu diz ainda, né? Quando eu leio a Bíblia, me dá um sono. Eu abro a boca. Quando eu percebo, já é de manhã. Então me vergonha. A Bíblia não é remédio para dormir. Porque tem pessoas que estão usando a Bíblia para dormir, irmão. Tem pessoas que, já sei a maneira de dormir. O que? Vou ler a Bíblia. Mata Estevão sobe para a glória. E a igreja começa a ser perseguida. Não está tendo mais culto na igreja de Jerusalém. Os crentes estão dispersos. Uns vão para Antioquia. É nessa hora que Jesus aparece para aquele varão perseguidor de crente, que matava crente. Aleluia. É nessa hora que Jesus aparece para ele. Isso. Jesus aparece para aquele homem, Saulo de Tarso. Ele se converte ao cristianismo, começa a pregar. A igreja está dispersa, a igreja cresce. Quanto mais morre crente, mais nasce crente. Quanto mais matavam os cristãos, mais nasciam mais cristãos. Chegou na época, chamada época igreja medieval, que é uma história que eu amo muito, e eu aconselho para todos vocês. Quem ama a Deus aqui, levanta a mão. Continua com a mão levantada enquanto eu bebo água. Quem ama a Deus, levanta a mão. Pode baixar. Fica olhando. Não está tendo um culto na igreja. Olha para mim.
Não está tendo culto na igreja. Enquanto não está tendo culto, não está tendo culto na igreja. Olha para mim, deixa eu falar. Não está tendo culto na igreja. Não tem ninguém congregando, porque a perseguição começou contra a igreja de Jerusalém, contra os cristãos primitivos. Irmãos amados, a igreja agora está sob o domínio do Império Romano. Pegavam os cristãos, lançavam na arena. Chegou na época, eu falei aqui ontem, chegou no ano 300 depois da morte de Jesus e a ressurreição. Havia um homem que assumiu o governo, o trono de Roma, por nome de Constantino. Quem lembra dele? Constantino. Irmãos amados, lê essa história. Se tu gosta de Bíblia e sobre a história da igreja, lê a história. Quando este homem assume, irmão Kaique, o trono de Roma, no ano 300 depois de Cristo, aleluia, ele assume o trono, ele vê que a perseguição está tão grande contra os crentes, ele vai assinar um decreto, um édito, chamado Édito de Milão, aleluia. Era muito sangue derramado lá em Roma, irmãos. Você está vendo essa criança? Sua criança? Você não vê? Não, é um exemplo. Você não ama seu filho? Aleluia, aleluia, oh glória. É para sentir o que eles passavam. Você não está vendo a sua criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Oh mãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, quero legal, quero legal. Escute só. Imagine aí você com seu marido, você com sua esposa. Naquela época arrogante não prevalecia não, irmão. Eu queria ver seu homem nesta hora, porque tem um homem que é valente para a mulher. Tem homem que é valente para a mulher. Aí, irmãos, pegavam, ameaçavam. E aí? E aí? Vai permanecer servindo esse tal de Cristo? Vira o dedo, cortava o primeiro dedo, até ele negar. Vai continuar? Vou. Outro dedo. Vida ou morte? Prefiro morrer do que negar Jesus. Aí antes de matar esta pessoa, olhava para aquele, que criança linda. Oh pai, mamãe, aleluia. Pegavam instrumento de tortura. Você ia aguentar ver o teu filho perdendo a cabeça? Ia aguentar, mas eles cuidavam. Por que disso? Eles aguentavam. Criança perdia o pescoço. Na raça. E outra, antes deles matarem, dava chibatada nas crianças. As crianças ficavam vermelhas, as branquinhas mesmo, que a maioria dos judeus não, brancos, né? Ficavam vermelhas. Tu ia aguentar sem poder defender teu filho por causa da fé em Cristo Jesus? Aí hoje quer tirar a onda. Não vem tirar a onda não tire onda com a igreja de Deus. Não vem pra cá tirar onda com a igreja de Cristo. Por quê? Muitos morreram, irmãos. Eles faziam questão de criar da hora instrumentos de tortura. Pedro começa a escrever sua carta, aleluia. Ele começa a ditar, e Silvano, o homem profeta de Deus, começa a escrever para Pedro. E Pedro escreve para os cristãos que estavam dispersos na Capadócia e no mundo inteiro, lá na Ásia, dizendo assim: olha, permaneça sofrendo por causa de Cristo, porque o vosso galardão é grande. Permaneça servindo a Deus, mesmo com dificuldade. Quando as pessoas aqui vêm para a igreja, mas na casa está vazia, a geladeira está vazia, só dá misericórdia. Está pior do que aquela viúva, aquela mulher lá. Só tem um pouquinho, só com meu filho. E lá não tem nada, né?
Mas Jesus está sondando. A bênção vai chegar na vida daqueles que obedecem a palavra de Deus. Seja sincero comigo. Deus dá vitória para quem é fofoqueiro. Ei, João Anderson, Kaique, Isaías, Paulo, Ismael, da hora, Milena. Deus dá vitória para quem é fofoqueiro e fofoqueira. Deus dá vitória para quem envergonha o nome da igreja. Deus vai usar aqui para quem anda na pornografia. Fica difícil. Eu vou dizer uma coisa: enquanto nós não mudarmos, Jesus está vindo, está chegando. Eu vou dizer uma coisa: eu creio dentro de mim que ainda no mês de setembro vai ter um sinal da volta de Jesus, um sinal muito forte. Eu creio. Se não acontecer, só foi minha percepção minha. E se acontecer, glória a Deus. Então, irmãos, Jesus está chegando. E aí vai continuar da mesma forma? Jesus está chegando. Vai continuar sendo rebelde? Jesus está vindo, irmão. Não é hora de brincar. É hora de fazer o que Joel gritou bem alto: apregoai o jejum, apregoai, planteai, povo de Deus, congregai. Não é hora, não é dia de ficar em casa, irmãos. Ele pode chegar a qualquer hora. Eu vi um versículo tão forte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vi um versículo, eu vou encerrar aqui agora. Eu vi um versículo tão forte que está em Lucas. Jesus dizendo assim, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui, Jesus. Me ajude. Me ajude. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Eu não me lembro o capítulo, mas eu sei que é o livro de Lucas. Mas eu sei que Jesus diz assim, ó: portanto, vós vigiai. Olha o que Jesus diz: portanto, vós vigiai, para que vós não sejais confundidos na volta do Filho do Homem. Vigiai com as festas. Jesus diz: vigiai com as festas e com as distrações deste mundo, para que vós não sejais confundidos na volta do Filho do Homem. O que é festa que Jesus está dizendo? Será que você é leigo que não entende o que é festa? Sabe o que é festa? Você sabe o que é festa? Você sabe? Tem crente que ele mesmo faz a própria festa. Festa da carne, paredão. Estamos prazeres da carne, paredão. Ou época está tendo paredão. E muitos crentes, ou melhor, descrentes, passa no paredão, em vez de caminhar direto e vir para a igreja, vem tocando aquela música. Fica difícil. Amém, irmãos? Então, vamos buscar a Deus. A culpa não é da igreja, não é Deus o problema somos nós. O problema não está na igreja, o problema está em você. Hoje tu tirou tempo para Deus? O teu domingo foi para Jesus? Ou foi para a tua cama? Tem crente que hoje levou o dia inteiro dormindo. Travou a vela. Tem crente que hoje levou o domingo inteiro dormindo. Sabe por que, da hora? Ainda tem coragem de dizer assim, ó: claro, só domingo tem para dormir. Agora tá nos cultos. Por que não fica em casa? Por que não fica em casa? Você está pensando que Deus
que não. Então, irmãos, vamos nos disponibilizar em buscar a Deus nessa última geração, porque é a última geração, não tem para onde correr, é a última geração. Se passar 2030, a gente se enganou, que é bem difícil. Não passará 2030, não passará. Eu creio desta forma. O dinheiro que existe hoje, cédula, não vai existir lá não. Estão criando já a moeda, só uma moeda só. Instituições de bancos, aleluia, já está organizando. Irmão, pesquise na sua casa depois. Pesquisa lá, vai no Google, manda lá, Fórum Mundial da Economia. O que é isso, Andrevaldo? Reset. O que é reset? Essa internet que existe hoje será tão evoluída, tão terrível. Irmão, hoje já existe celular, que a internet é solar, só não lançou ainda. Então, irmãos, estamos vivendo em uma época da tecnologia profetizada por Daniel, capítulo 12, versículo 5, em que a ciência nos últimos dias se multiplicará. Você pega uma foto sua, bota lá, ó, IA, você bota você em qualquer lugar, em Paris, na Espanha, em Portugal. Aí, você coloca ele, por favor.